E aí pessoal, como que vocês estão? Hoje eu quero conversar sobre uma realidade que muitos de nós passamos a viver nessa pandemia, que foi voltar para nossa cidade natal ou voltar a morar com os pais. E algumas pessoas têm comentado isso no meu vídeo sobre dicas para como se adaptar a uma nova cidade. É um vídeo que faz bastante sucesso aqui no canal, é um vídeo que tem um carinho muito grande. Um perfil foi o Gato Comentarista, ele falou: cara, eu me adaptei a uma cidade grande e infelizmente tive que voltar para uma cidade pequena que pelo visto não mudou nada, as sensações são estranhas. Será que é mesmo normal estranhar tudo? Sim, é normal estranhar tudo, especialmente nesse caso. Outra pessoa que comentou foi Jaqueline Miranda, ela falou: meu problema está sendo eu me readaptar a uma cidade que eu já morava na infância e adolescência. Estou odiando ter voltado para cá. Não consigo me readaptar. Fora que já enjoei tudo aqui, nada novo, mas infelizmente sou obrigado a ficar aqui. Realmente, e nesse vídeo eu vou comentar sobre isso, vou falar da minha experiência e vou tentar dar algumas dicas para ajudar vocês que estão passando por isso. E acontece que eu estava morando em Belo Horizonte, foram quase 3 anos lá, e eu voltei a morar aqui no interior do Rio desde junho de 2020 por conta da pandemia. Vim para ficar mais perto da minha família, também para economizar com o aluguel que estava pagando lá para ficar dentro de casa. Eu dividi apartamento com 2 amigas e a gente resolveu voltar a morar com nossas famílias. E assim, depois de 2 anos e meio morando sozinho, né, praticamente, eu dividi apartamento, mas não morava mais com os meus pais, voltar a morar com a família tem uma série de implicações positivas e negativas, boas e mais desafiadoras, e a gente precisa lidar com isso. E isso é uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer momento. Eu lembro que a Mari do canal de mudança, né? A gente até gravou um vídeo junto aqui pro canal. Ela fez um vídeo alguns anos atrás, que ela precisou voltar a morar na casa dos pais, depois de ter passado por algumas situações na vida dela, e que algumas pessoas ficam com uma sensação de que elas estão falhando na vida, ou que elas estão regredindo, mas isso não é verdade. A vida ela não é um gráfico que vai o tempo todo assim, subindo, subindo, subindo. Ela tem seus altos e baixos, você volta, ela não tem uma linearidade com as coisas, né? A gente tem diferentes ciclos, e cada ciclo deve ser aproveitado e vivido da sua forma. Essa readaptação a voltar para nossa cidade, eu sinto que pode ser mais difícil do que o processo de se adaptar quando a gente sai, né? Porque assim, no meu caso, gente, foi bem complicado minha adaptação em Belo Horizonte. Eu levei no mínimo uns 6 meses para passar a me sentir mais confortável. Eu chorei muito, eu tinha pesadelos, eu tinha vontade de voltar a qualquer momento para estar com a minha família. Minha ida para Belo Horizonte foi algo nada planejado, foi algo repentino mesmo. Então foi bem chocante assim para me adaptar. Isso porque eu já tinha feito intercâmbio fora um ano antes, não foi a primeira vez que eu não morava com minha família. E a minha mãe falava: olha, se dê pelo menos 6 meses para você se adaptar, e realmente 6 meses no mínimo, por baixo é um tempo para a gente se adaptar, mas pode levar muito mais tempo. Mas acabou que eu me adaptei. E essa readaptação aqui na minha cidade de origem não é doloroso igual, porque eu estou próximo da minha família, graças a Deus, estou próximo dos meus amigos de infância. Mas a rotina, os hábitos é mais difícil, eu tô sentindo que é mais difícil. É como se eu não pertencesse mais a esse local totalmente, mas eu também não pertencia totalmente àquele outro lugar, então acho que a gente passa a ter um não pertencimento, sabe? Em todos os lugares, assim, porque a gente começou a criar vínculos em outro espaço e aqui remete muito a quem eu era no passado. Porque muitos processos que a gente passa de amadurecimento, de autoentendimento, se dão quando a gente sai da cidade. Então é como se ao voltar para cá a gente estivesse voltando num momento da nossa história que ficou parado ali num quadro. E muitas das pessoas que conviviam com a gente aqui na nossa cidade de origem, elas não acompanharam esse processo de evolução, esse processo de amadurecimento e de aprendizado, e elas agem com você como se você fosse aquela mesma pessoa quando foi embora, naturalmente, né? Qualquer um faria isso. Porque elas não acompanharam esses novos ciclos. Então isso pode ser um pouco complexo, porque vai rolar alguns estranhamentos. Algumas amizades não vão continuar da mesma forma, infelizmente, mas são ciclos. Novas amizades são descobertas também. E eu acho que a grande questão é que quando a gente vai morar fora da nossa cidade de origem, a gente passa a ser mais genuíno, a gente passa a ser mais nós mesmos, sabe? Você passa a... Porque assim, a verdade é, por mais que a gente seja genuíno, mesmo não com a nossa família, existe uma série de coisas que a gente faz ou deixa de fazer como um exercício de boa convivência. Então, às vezes, para evitar um desgaste, evitar
mesmo que não seja uma discussão, às vezes para evitar alguns mal-estares, a gente deixa de fazer algumas coisas ou faz outras coisas para ter uma boa convivência com a família. E quando você está num outro lugar em que é uma página em branco, você foi para uma nova cidade, é como se você tivesse a oportunidade de realmente aflorar quem você é de verdade, porque ali você está sendo bem genuíno, você está dizendo não e sim para coisas que realmente você não tem aquela expectativa que as pessoas criam. Óbvio, depois que a gente cria as amizades e começam aqueles novos círculos, isso também acontece. Mas a gente se torna muito mais genuíno. Então, acho que isso é um dos grandes conflitos. A gente volta para a cidade natal, volta para morar com a família e a gente sente que é como se a gente estivesse sendo um pouquinho mais podado, sabe? É como se aquela liberdade que a gente alcançou, que a gente conquistou, agora estivesse sendo limitada. E pra mim, o que quebrou muito foi a rotina. Essa questão de que, pô, eu já ia pra academia lá todo dia, academia do lado do meu trabalho. Eu tinha uma igreja que eu ia, que eu gostava, que eu me identificava. Tinha os meus amigos, tinha os bares, os restaurantes, os museus que eu gostava de ir. Eu já tinha toda uma rotina, eu já navegava muito bem na cidade, eu já me sentia muito integrado ali naquela cidade. E muitas das coisas que tem lá, aqui na minha cidade, infelizmente não tem. Né? É bem oposto. Belo Horizonte é uma cidade que tem muitos bares legais, bares com música ao vivo, com bares com bandas, sabe? Bares de rock e até de outros estilos musicais. Muitas hamburguerias bacanas, muitos museus. Eu gosto muito de museu de arte, lá tem várias opções de museu de arte. Muitos parques municipais. Inclusive, recentemente eu escrevi um guia do que fazer em Belo Horizonte, se vocês quiserem ler. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Eu escrevi lá pro meu Medium. Me sigam lá no Medium, eu escrevo alguns textos, algumas reflexões e eu fiz um guia do que fazer em Belo Horizonte recentemente. Eu posso falar mais pra frente. E vir pra cá e não ter essas coisas, cara, tipo, realmente é bem ruim assim. Mas pra esse vídeo não ficar só lamentações, eu quero dar algumas dicas pra você poder se adaptar. Eu acho que a primeira coisa que eu tenho buscado fazer é redescobrir a minha cidade. Me permitir redescobrir novas coisas. Como a gente é uma nova pessoa agora, com novos gostos, com novos hábitos, talvez a gente não parou para analisar certas coisas na nossa cidade quando a gente morava antes. Então, às vezes, tem coisas, tem até opções de lazer, ou lugares, atividades que você não fazia antes e que agora você pode ir tendo esse novo olhar, sendo essa nova pessoa. Permita-se redescobrir a sua cidade, permita-se explorar novos lugares. Eu sempre falo, ocupe a cidade. Eu gosto dessa ideia. Eu já fiz um vídeo aqui falando, seja um turista na sua cidade, dê uma olhada, eu acho que é abrir a mente. Você não precisa ir para os mesmos lugares que você ia antes, quando você morava aí. Busca, vai no Google Maps, olha o que tem, conversa com as pessoas. Eu tenho certeza que tem alguma coisa que sempre esteve lá, mas nunca chamou sua atenção, ou talvez coisas novas que surgiram enquanto você estava fora. E nessa mesma linha, aproveite para conhecer também cidades e lugares vizinhos. No meu caso aqui, eu moro em Campos Goytacazes, aqui em volta tem outras cidades, tem Macaé, que é aqui perto, tem Itaperuna, tem São João da Barra, São Francisco da Bapuana. E eu passei a dirigir nesse período, depois que eu fui para BH, eu estava no finalzinho de tirar minha carteira de motorista. E agora, como eu posso alugar carro, eu passei a conhecer mais as coisas que estão ao redor. Então também você não precisa se limitar à cidade que você está, mas você pode buscar, às vezes tem passagens baratas de ônibus, que você pode passar um dia que seja, mas assim, explore um pouco além da cidade que você está também. E aí, dentro disso, novas amizades. Como eu falei antes, talvez algumas amizades que você tinha não vão ser mais as mesmas, porque vocês seguiram em caminhos diferentes. E tá tudo bem. Seja grato pelo tempo que você teve aquela amizade, mas agora vocês têm outro momento da vida. Não quer dizer que você não tem consideração por aquela pessoa, que vocês, sabe, não se entendem. Não, cada um seguiu o seu caminho e tem a oportunidade de você conhecer novas pessoas. Se permita conhecer novas pessoas na sua cidade. Você pode conhecer novas pessoas em aplicativos de relacionamento, em rolês, né, novos rolês que você vai. Você pode realmente se abrir, sabe? Olhe para a sua cidade natal, ou para o lugar onde você morava antes, como se fosse uma cidade nova agora, com novas possibilidades de pessoas. Isso é algo também que eu tenho me permitido fazer. E assim, a parte que eu acho que é mais difícil é você não se sentir obrigado a manter os mesmos hábitos e vínculos de antes. Então você vai ter pessoas que talvez você sempre ia no cinema com elas. Você não gosta mais de cinema agora. Então assim, não se sinta obrigado a ir no cinema para poder manter aquela tradição que você tinha, sabe? Eu acho que é importante a gente ser fiel a quem a gente é agora, sabe? E com isso também dizer não, sabe?
Talvez você bebia pra caramba e aí os seus amigos aqui gostam de te chamar pra beber e você agora nem bebe mais ou bebe menos, sabe? Não, a gente tem que exercitar. Não, galera, não tô afim, não curto mais, mas eu gosto dessa coisa. Pode propor outras atividades. Se as pessoas não entenderem, não for, então assim, sigam por caminhos distintos, sabe? Mas não se prenda como as coisas eram. Não é porque você voltou para sua cidade que você precisa ter a mesma vida que você tinha antes. Agora você é outra pessoa com outros gostos, outros hábitos. Bem, essas são as dicas que eu tenho para você que voltou e essa reflexão que eu trouxe também. Espero que tenha ajudado de alguma forma. Estou muito curioso para saber como tem sido a experiência de vocês de ter voltado para a cidade, ou se você está com medo de voltar. Vamos conversar aqui nos comentários, vamos nos apoiar, que o pessoal sempre tem boas contribuições. Me sigam lá no Instagram também, nas outras redes sociais, Twitter, TikTok, eu estou em todas elas, e se inscreva aqui no canal para mais conteúdos desse tipo. Um abraço.